Boa noite, tudo bem? Que bom que nós podemos estar juntos aqui em mais uma reunião, em mais um culto, em mais um momento em que juntos nós nos reunimos para receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Receber do Pai todas as informações que nós precisamos para nos aproximar dele. E eu tenho convicção de que, através de mensagens como essa, que daqui a pouco será pregada, eu tenho convicção de que, através de mensagens como essa, tanto eu quanto você somos fortalecidos e somos instruídos e recebemos ferramentas e armas prontas, armas espirituais, é claro, mas recebemos instrumentos espirituais e também intelectuais para aprendermos a viver a nossa vida de modo que o nome do Senhor seja glorificado, de modo que o nome de Deus seja exaltado em todos os momentos. E eu quero compartilhar com você essa palavra nessa noite. Mas antes, eu quero compartilhar com você alguns momentos de devoção. E quero falar para você que nós ainda estamos vivendo um período tenso, um período complicado, um período de ansiedade e de angústia, mas no Senhor nós podemos encontrar a resposta para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas questões. E eu quero compartilhar essa minha convicção com você em oração. E também eu quero lançar um desafio para você, que durante essa semana você possa orar por alguns minutos pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão infectadas, e pelas pessoas que estão direta ou indiretamente afetadas pelo vírus que tem assolado a humanidade nesses últimos anos, nesses últimos tempos, né, nesses últimos meses. E certamente é algo que ainda sofreremos as consequências disso por algum tempo ainda. Quem sabe para sempre. Mas o fato é que nós juntos temos a possibilidade de também em oração lutar contra essa infecção que tem assolado a humanidade e tem destruído algumas famílias. Então, em nome de Jesus, eu quero desafiar você a, durante a semana, separar um momento do seu dia para orar, separar um momento do seu dia para consagrar pessoas ao Senhor Jesus, para que sejam poupadas, para que sejam fortalecidas, e também por aquelas que estão efetivamente doentes, para que sejam recebidas, para que sejam acolhidas pelo Espírito Santo, para que sejam atendidas e que sejam curadas, em nome de Jesus. Vamos orar então nesse momento. Pai Santo, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença e buscamos de Ti, ó Deus, a orientação para as nossas vidas. Buscamos, ó Deus, do Senhor a linha para que nós possamos seguir, o caminho, ó Deus, o mapa, a bússola, Pai, todos os instrumentos necessários para que nós possamos continuar a nossa jornada, continuar a nossa viagem até onde o Senhor está, até onde o Senhor deseja que nós estejamos contigo eternamente. Então, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos guia, nos oferece, ó Deus, todas essas ferramentas para que estejamos próximos do Senhor. Derrama, Pai, de antemão eu peço ao Senhor, derrama sobre nós a unção do Espírito, derrama sobre nós, ó Deus, do Teu poder e manifesta, Senhor Deus, a Tua glória. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que faça isso. Faça isso na minha vida, Pai, mas também na vida de todas as pessoas que de alguma maneira, Pai, estão participando desse culto, seja agora ou seja em um outro momento qualquer, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando de cada uma dessas pessoas, ajudando elas, ó Deus, e fortalecendo cada uma, Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, eu peço ao Senhor que esteja fazendo uma obra de restauração no nosso país, Pai, desde do mais simples até o mais alto escalão,
desde a classe mais simples da nossa população, ó Pai, até aqueles que têm maiores condições e maior poder, ó Deus. Que sejamos todos envolvidos pelo Teu Espírito e que sejamos, ó Deus, restaurados. Peço ao Senhor, ó Deus, que faça isso em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder. Glorifica o Teu nome na nossa nação, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão padecendo, ó Deus, da Covid e de outras doenças também. Aqueles, ó Deus, que estão enlutados nesse momento, em nome de Jesus. Cuida deles, Pai. E em nome de Jesus, Senhor Deus, restaura, ó Deus, levanta aqueles que estão internados nesse momento. Faz, ó Deus, com que eles possam voltar para casa e que em nome de Jesus, Senhor Deus, as vacinas sejam eficazes e sejam todas elas consagradas ao Senhor e que todo efeito deletério, ó Deus, possa ser derrubado, aquelas reações, ó Pai, que eventualmente possam acontecer, que sejam anuladas pela Tua presença e que o Teu poder, ó Deus, também atue na vida daqueles que estão procurando remédios para ajudar aqueles que estão enfermos. Pai, então nós clamamos ao Senhor para que, através das vacinas, sejamos poupados de enfrentar a doença, mas também aqueles que enfrentarem a doença recebam os medicamentos corretos, Pai, para que sejam curados. E em nome de Jesus, Pai, abençoa a igreja do Senhor, abençoa a nossa igreja local, Pai, mas também abençoa a igreja que se reúne ao redor do mundo em Teu nome. Nós pedimos isso e consagramos, ó Deus, as nossas orações e os nossos louvores ao Senhor e pedimos as Tuas bênçãos, agora e sempre. Amém e amém. E agora nós vamos continuar esse nosso culto, agora cantando e louvando ao Senhor através das canções. Vamos juntos. Trouxe vida a todos nós.
para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu mandarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Então, depois de nós termos passado por esse momento tão agradável, cantando louvores ao nosso Deus e dizendo para Ele o quanto nós o amamos e dizendo para Ele o quanto é precioso estar juntos na presença dEle, eu quero compartilhar com você algumas ideias, alguns pensamentos a respeito do que nós podemos fazer, do que nós somos sendo igreja, até onde nós podemos ir sendo nós igreja. E eu quero compartilhar o tema dessa mensagem é somos mais fortes. Somos mais fortes, porque eventualmente nós nos julgamos fracos diante de tantas circunstâncias, vicissitudes da vida. Tantas situações acontecendo ao nosso redor e muitas vezes nos sentimos incapazes, ineficientes, nos sentimos frágeis diante dessas situações todas que acontecem. Qual é o pai, por exemplo, que se alegra em ver o seu filho passando uma dificuldade? Qual é o pai que se alegra tendo ao seu lado a sua esposa passando por alguma dificuldade, a qual ele não é capaz de alguma forma sanar? Né? Há situações que estão longe do nosso alcance, há situações que sozinhos nós não conseguimos resolver e nós precisamos de ajuda. E é sobre isso que eu quero falar. Somos mais fortes, esse é o tema da mensagem, somos mais fortes. Somos mais fortes quando nos unimos, somos mais fortes quando temos um objetivo, somos mais fortes quando temos foco. Porque quando estamos desunidos, nós somos frágeis e somos sensíveis às coisas que acontecem ao nosso redor. Quando estamos sozinhos, quando não temos um objetivo comum, qualquer coisa pode desviar a nossa atenção, e quando, claro, evidentemente, quando não há foco, todos os caminhos que se apresentam para nós podem parecer úteis, válidos, e nós sabemos que não são todos os caminhos que são bons. A maioria deles, na verdade, levam até a ruína.
E eu quero compartilhar com você, em primeiro lugar, o texto dessa mensagem está baseado em Atos capítulo 1 e também em Atos capítulo 2, um pequeno trecho de Atos capítulo 2. Mas eu quero que você compreenda o que Deus tem a falar para você nessa noite. Então vamos em primeiro lugar ler Atos capítulo 1, versículo 1, acho que até o 9. Vamos ler então. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o ele foi levado às alturas, ou foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Esse texto mostra algumas coisas maravilhosas para nós. A primeira coisa delas é que o doutor Lucas, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, ele era médico. E em um determinado momento, ele se apresenta, não é, e se coloca como um instrumento de Deus para ensinar uma das pessoas as quais ele conhecia. E essa pessoa chamava-se Teófilo. Eu quero compartilhar com você um pequeno texto aqui do capítulo 1 de Lucas. Quero que você acompanhe comigo aqui. Veja só. Capítulo 1, Lucas, eu só vou citar esse texto para você ver do que eu estou falando. Então, Lucas, capítulo 1, versículo 1 diz, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, Lucas, ele se deu ao trabalho de estudar a palavra, de ouvir a tudo aquilo que os apóstolos viveram, tudo aquilo. Necessariamente Lucas não esteve junto com Jesus o tempo todo, provavelmente esteve junto, mas o fato é que ele foi instrumento de Deus. Não é? Ele foi usado pelo Senhor
para que através do seu conhecimento, para através da sua vida, das suas atitudes, outras pessoas pudessem aprender a respeito do Senhor. E ele pega então, ele anuncia essa palavra a um homem chamado Teófilo. Então ele narra todas as coisas que foram passadas para ele e pela fé ele sabe que foram verdadeiras e que são verdadeiras assim como nós temos sabido que são verdadeiras. E nós ouvimos através daquilo que o Lucas falou que efetivamente Jesus morreu, foi crucificado. Efetivamente ele perdeu a vida dele foi tirada criminosamente por pessoas que o julgaram e mesmo não tendo enxergado pecado nele, o condenaram injustamente a um crime, por um crime, e a punição desse crime, segundo aquela expertise deles naquele momento, era a pena de morte, a pena capital, e não simplesmente uma morte, mas uma morte horrível, porque antes ele foi flagelado, ele foi chicoteado. A coroa de espinhos consta que ela possuía espinhos que, ao serem colocados, essa coroa, ao ser colocada sobre a cabeça de Jesus, aqueles espinhos foram empurrados no crânio, sobre o crânio de Jesus, e a palavra diz que ele sentiu muita dor, e aquilo o afligia. Além disso, ele foi chicoteado. Além disso, você pode ver isso nos evangelhos claramente. Ele foi flagelado, ele foi chicoteado. E os chicotes eram muito doloridos. A ação daqueles chicotes sobre as costas de Jesus era muito, muito aflitiva, muito, muito ruim. E há é terrível isso, de fato, isso é terrível, porque há evidências de que o que aconteceu com Jesus foi tão terrível que inclusive os seus ossos ficaram expostos. A carne que cobria grande parte dos seus ossos, dos ossos das costas, as costelas, acabou sendo dilacerada a ponto dos seus ossos ficarem expostos. Terrível isso. Terrível o que ele passou. E a gente vê Lucas falando a respeito disso, mas também nós vemos Lucas falando a respeito do que aconteceu logo em seguida, no terceiro dia, que Jesus foi ressuscitado e não ficou morto naquela cruz, e não ficou enterrado numa sepultura ou depositado em um sepulcro, mas foi ressuscitado e recebeu um novo corpo. Seu corpo foi glorificado. E não há mais naquele corpo, no corpo de Jesus, sinal de qualquer coisa que pudesse ser relacionada ao pecado humano. Não há mais eu gostaria muito de ser mais claro para você nesse momento. A palavra diz que Jesus foi ressuscitado, e ressuscitando ele recebeu um corpo glorificado, e esse corpo glorificado não é mais alvo do tempo, entende? Ele não é mais alvo da degradação do tempo, e esse corpo glorificado que ele recebeu é o que herdaremos quando estivermos junto com ele, quando pela fé, entenda isso, pela fé, nós estivermos ao lado do Senhor, nós teremos também o nosso corpo glorificado. E também poderemos não mais sofrer a degradação do tempo. Essa é a promessa de Deus, essa é a promessa de Cristo para nós. E o que o Lucas fala ao Teófilo, ele faz essa narração, ele apresenta para ele essa história e apresenta essas evidências
mostrando que de fato Jesus ressuscitou e de fato Jesus esteve junto com os seus amigos, com a primeira igreja que foi fundada. Esteve com eles cerca de 40 dias, e não somente com aquelas pessoas, mas esteve visível para outras tantas pessoas durante esses 40 dias. E durante esses 40 dias que ele esteve junto com eles, depois de ter sido ressuscitado, ele contou para eles muitas coisas, anunciou para eles muitas coisas, as quais nós temos acesso a alguma coisa aqui nesse texto de Atos, mas também temos acesso a essas palavras, a tudo aquilo que ele ensinou nos evangelhos. Então entenda, de fato Jesus ressuscitou, entenda que de fato ele não ficou preso, mas de fato ele está vivo. Ele está vivo. E estando ele vivo, estando ele com o seu corpo glorificado, ele então reúne todas as características do Messias vitorioso, do Messias glorificado, aquele que Israel esperava. Então, em um determinado momento, os seus discípulos ali ainda talvez não tivessem entendido plenamente o que ele tinha feito e a amplitude daquilo que ele havia realizado. Começam a perguntar: então Jesus, o Senhor ressuscitou, está aqui diante de nós, corpo glorificado, fortão aí, tem ensinado para a gente grandes coisas, então a gente quer saber, agora que o Senhor vai pegar Israel, vai colocar sobre todas as nações, é agora que o Senhor vai fazer então com que a sua lei seja expressa para todas as pessoas, é agora que o Senhor vai trazer os exércitos celestiais e vai acabar com toda a influência de Roma e que tem nos trazido, que tem nos deixado em escravidão durante tanto tempo, é agora. E Jesus pega e fala para eles: vocês estão malucos, vocês não entenderam, está escrito isso ali. Ele não usou essas palavras, mas está escrito exatamente isso. Ele fala: vocês estão malucos, vocês não entenderam o que eu acabei de falar, vocês não estão vendo o que eu estou mostrando para vocês, vocês não estão me vendo. Não cabe para vocês agora saber se é agora ou se é depois, mas agora cabe que vocês precisam estar juntos. E estando juntos, vocês vão receber poder. E estando juntos, sendo igreja, sendo o corpo de Cristo na terra, vocês vão poder então anunciar aquilo que eu tenho dito para vocês. E vocês vão então anunciar e vão poder realizar coisas grandes. E Marcos fala que nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez. Como isso? Como fazer coisas maiores? Talvez essas coisas maiores seja a amplitude. Porque agora nós somos o corpo de Cristo, a igreja é agora o corpo de Cristo. E a igreja sendo o corpo de Cristo, a igreja sendo o poder de Cristo manifesto na terra, agora recebe a unção de Deus para fazer grandes coisas, para realizar grandes coisas e para manifestar de maneira grandiosa o amor de Deus. Por isso somos mais fortes quando estamos juntos em Cristo. Quando estamos juntos em Cristo, quando estamos juntos no Senhor, quando estamos juntos com o mesmo objetivo, seguindo o mesmo caminho, seguindo a mesma direção, seguindo para o alvo e tendo foco em Cristo Jesus. Somos mais fortes quando somos igreja de Cristo. Somos mais fortes quando anunciamos que o Senhor Jesus venceu e Ele nos deu a vitória, para nessa vitória anunciarmos a todos quem Ele é. Então, em segundo lugar, a primeira coisa que eu quero fazer agora é compartilhar com você o texto de Atos, capítulo 1, versículo 10 ao 14. Atos 1, o primeiro capítulo de Atos, versículo 10 ao 14. E diz assim: E estando os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu?
esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então nós vemos aqui nesse texto que nós recebemos do nosso irmão Lucas, esse que era médico, esse que cuidou de tantas pessoas e foi zeloso ao ponto de ele foi buscar instrumentos, ele foi buscar palavras, ele caminhou junto com pessoas que conheciam o Evangelho, que sabiam quem era Jesus, e ouviu dessas pessoas, não somente de pessoas que caminharam com Jesus, mas também de pessoas que conheciam as profecias e sabiam o que o Cristo deveria fazer, o que o Messias deveria fazer para ser apontado como o Messias. E Jesus, ele ele tem todas as características daquele que efetivamente é o Messias. Então ele pega e anuncia isso para a igreja e conta para nós, né, aquilo que a igreja fez em primeiro lugar. Ele anuncia para a igreja, para o restante da igreja, tudo isso que aconteceu para que, através desse testemunho, a igreja pudesse continuar trabalhando e continuar a fazer a obra que o Senhor iniciou naquele grupo de pessoas, naquele pequeno grupo de pessoas. E a igreja se espalhou por todo canto que há. E tendo sido espalhada por todo canto que há, ela tem em suas mãos o poder e a honra de levar a palavra de Deus às pessoas que precisam ouvir. Mas há momentos em que nós nos desviamos daquilo que é o nosso objetivo. E foi isso que aconteceu. A gente entende que aqueles dois homens vestidos de branco que de repente apareceram ali, tradicionalmente nós entendemos que esses homens, eles eram na verdade anjos, que foram enviados pelo Senhor para de alguma maneira anunciar para eles, olha, vão fazer o trabalho que o Jesus, que o Senhor, que vocês acabaram de ver subindo ao céu, mandou vocês fazerem. Porque o que eles fizeram? Eles perderam o foco por alguns momentos, focalizando na glória, na majestade do que eles estavam vendo. Eles estavam ali diante de uma coisa tão gloriosa que eles ficaram absortos naquela glória toda. Eles viram o Senhor Jesus sendo arrebatado. Eles viram o Senhor Jesus sendo elevado aos céus. Eles viram o Senhor Jesus subindo até as nuvens e de repente sendo envolvido e desaparecendo diante dos olhos deles. Eles viram tudo isso. Ninguém contou para eles. Eles viram. Eles viram e a evidência mostra que aquilo foi de fato o que aconteceu. De fato aquilo aconteceu, porque muitas pessoas viram. E eles, olhando para o céu, esperavam que ele voltasse. Olhando para o céu, esperavam que logo ele voltasse. Pediam, quem sabe ele foi ali só dar uma voltinha. Quem sabe ele foi ali só dar um oi, né, bater o cartão no céu e voltar ali já com a miríade de anjos para governar e colocar tudo debaixo dos seus pés. Quem sabe ele foi ali só matar um pouquinho das saudades, então eles tinham que estar ali para que daqui um mês, uma semana, um mês, um ano, eles pudessem receber ali o Jesus novamente. Ao passo que aqueles anjos, olhando para
para eles, né? Falam, vocês estão absortos em algo que não importa nesse momento, vocês viram acontecer, vocês foram testemunhas da glória de Deus, vocês viram ele desaparecendo diante de vocês, ele sendo elevado. Agora eu digo para vocês, se os anjos disseram, eu digo para vocês, ou dizemos para vocês, ele virá novamente. Agora vocês têm que sair daqui, vocês têm que viver a vida e vocês têm que anunciar que em breve ele vem, que em breve ele anuncia, que em breve ele realiza tudo isso que ele está anunciando, ou melhor, tudo aquilo que ele anunciou. Agora vocês precisam voltar para Jerusalém como ele orientou, porque em um determinado momento o Senhor enviou o Espírito Santo. Não vamos mostrar esse texto, mas você sabe, logo em seguida, a narrativa ali de que a narração daquilo que aconteceu em seguida, o Espírito Santo veio e ungiu todas aquelas pessoas e deu poder àquelas pessoas. O mesmo poder que recebemos do Espírito Santo também para sermos testemunhas, assim como eles foram testemunhas. O fato é que nós não podemos nos perder em efemeridades, coisas que são efêmeras, coisas que não duram, coisas que se esvanecem, se desfazem como nevoeiro. Aqui na nossa cidade, em Curitiba, muitas vezes nós temos um nevoeiro que começa cedo, né? Às vezes ele começa às 6 da tarde, 7 da tarde, e ele dura a noite inteira. E às vezes só depois das 10h30, 11 horas que ele se dissipa com o céu lindo lá em cima. O fato é que o nevoeiro de fato existe, mas ele se desfaz. E nós não podemos ficar pensando, agora o mundo acabou porque temos um nevoeiro. Não, e não é sobre isso que o Evangelho se trata. O Evangelho se trata de recebermos o testemunho, sermos confirmados desse testemunho pelo Espírito Santo e através do poder do Espírito Santo, munidos da certeza que ele nos oferece. Continuar anunciando até que ele venha, e é breve. É breve e nós temos que viver dessa maneira. O apóstolo Paulo, assim como esses homens que estavam aqui presentes, os discípulos que estavam reunidos, recebendo aquelas orientações e que lá no Monte das Oliveiras, e que viram o Senhor sendo elevado aos céus, né? Eles julgavam que o tempo da vinda era breve e nós também temos que ter essa expectativa de que o tempo da vinda é breve, é logo, não é daqui a muitos anos. Nós temos que viver como se fosse amanhã ou quem sabe hoje, vivendo e anunciando e sendo cristãos de verdade e anunciando que de fato Jesus é o Senhor. E de fato que Jesus limpa os pecados e que de fato o Senhor Jesus transforma a vida daqueles que creem que Ele tem poder para fazer isso. E daqueles que o recebem. E há esse poder em mim e há esse poder em você. Se você se colocar à disposição, certamente você será usado para fazer com que muitas pessoas também tenham a certeza que você tem de que o Senhor é Deus, que o Senhor Jesus é Deus, que Ele é poderoso e que Ele transforma as vidas daqueles que creem em seu nome. Então é por isso que nós somos mais fortes. Nós somos mais fortes porque nós fomos chamados não para vivermos a nossa vida isolados, mas nós fomos chamados para vivermos unidos. A igreja ela é composta por muitos membros, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é composto por muitos membros, muitos órgãos, não é? Nós temos o corpo humano é muito complexo e assim é a igreja. A igreja também é complexa, a igreja é cheia de características, de minúcias, mas há algo que
une todas as igrejas locais, há algo que une todas as comunidades locais que se reúnem no nome de Jesus. É o próprio Jesus. O Senhor Jesus é aquele que dá unidade à igreja. O Senhor Jesus é aquele que dá direção à igreja. O Senhor Jesus é aquele que faz com que sejamos realmente unidos e realmente sejamos fortes. E eu quero ler com você o capítulo 2, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, do versículo 44 ao 47, diz assim: E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, é isso que faz com que a igreja seja verdadeiramente uma. Não é o nome, não é uma denominação, não é uma hierarquia, não é um sacerdócio, não são rituais, não é a religião, porque religião não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com cristianismo. Religião é algo que e muitas vezes alguém fala, o cristianismo é uma religião. Não, o cristianismo não é uma religião. Quem segue a Cristo é cristão, quem ama o Senhor e segue as suas palavras, não é alguém religioso, porque entende que o que salva não são ritos, mas o que salva é a presença de Cristo na sua vida. E nós cremos nisso. É isso que a igreja, de modo geral, principalmente as igrejas evangélicas, protestantes, reformadas, as igrejas entendem, não é que não é exatamente, não é o ato de fé, mas é o motivo da fé que salva. O motivo da nossa fé não é a conclusão de um ato litúrgico, de um ato ritual, mas é a presença de Cristo. Esse é o motivo da nossa fé, a presença de Cristo em nossa vida, a presença de Jesus, a manifestação dele em nossas vidas através do Espírito Santo, a confirmação que o Espírito Santo nos dá a respeito de quem ele é e do que ele faz. Então, entenda, compreenda tudo o que ele é, compreenda tudo o que ele faz e viva aquilo que ele ensinou. E eu digo para você, querido, querida, é muito simples ser cristão, é muito simples caminhar com Cristo Jesus. Você precisa reconhecer os seus pecados em primeiro lugar, você precisa entender quem é o Senhor e você precisa colocar diante do Senhor os seus pecados e pedir para que Ele habite em você. Há uma troca, você deixa, e é uma troca injusta, você deixa os seus pecados diante de Deus e Ele te oferece a própria vida. Você deixa a sua vida ruim, a sua vida feia diante de Deus e Ele, em troca, dá a própria vida dele por você. Isso é maravilhoso. O que Ele faz, o que Ele realiza na sua vida é maravilhoso. Não abra mão disso por ritual nenhum. Não abra mão da presença de Cristo verdadeira em sua vida por ritual nenhum. Afirmo isso novamente. Cristo é vida. E vida se vive. E o que ele mostrou aqui, o que o Lucas mostrou ao Teófilo e também mostra a nós nessa história, nesse livro que ele escreveu, que é a continuação do Evangelho de Lucas, ele mostra que aquele grupo de pessoas que havia ouvido a palavra de Deus e tinha visto a palavra de Deus em Cristo Jesus, aqueles que creram e que viram Jesus ressuscitado, e que depois ouviram a mensagem pregada por Pedro,
não é? Que ouviram ali uma mensagem forte, é a continuação do que aconteceu ali. A partir do capítulo 1º, capítulo 2º, há pessoas que vão sendo incluídas e vão se tornando igreja. E há algo em comum entre todas elas. Elas não julgavam mais as suas vidas importantes, mas eles sabiam que as vidas deles, de fato, tornaram-se importantes no momento em que eles se aproximaram de Deus em Cristo Jesus. E por isso eles tinham tudo em comum. E principalmente o que eles tinham em comum era o objetivo, o foco, o alvo. O que eles tinham tudo em comum era isso, e algo mais do que isso. Eles sustentavam uns aos outros através da igreja, da comunidade. Aqueles que estavam junto deles, aqueles que eram igreja, não passavam dificuldades, e isso acontece de modo geral. De modo geral é isso que acontece. De modo geral, é para isso que servem as doações que são feitas na igreja. Há exceções, há coisas que nos envergonham e que denigrem o nome do Evangelho, o nome de Cristo, mas o fato é que o Senhor é maior do que essas coisas que acontecem. O Senhor é maior do que tudo isso. E Ele está junto de cada um de nós e nos apontando e nos mostrando que nele somos mais fortes. Somos capazes de realizar coisas tremendas e a palavra de Deus nos mostra isso. Nos mostra que, imbuídos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, imbuídos de uma missão, nós temos poder para realizar coisas grandiosas. Nós temos poder para ir e falar a respeito de Cristo para pessoas que não o conhecem e que o odeiam. E nós somos chamados por Cristo para fazer grandes coisas e fazer grandes obras. Agora, diante de você e diante de mim está uma decisão, precisamos tomar uma decisão. E essa decisão é continuar sendo uma igreja que simplesmente vive de eventos, de reuniões, ou efetivamente vamos ser igreja que realiza, efetivamente vamos ser uma igreja que transforma a sociedade. Veja, louvando a Deus no versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Será que as pessoas olham para nós hoje sendo igreja? Será que elas olham para nós como igreja e veem Cristo? Será que eles olham para nós sendo igreja e veem a palavra de Deus sendo manifesta? Será que eles olham para nós e compreendem e veem Jesus em nossas vidas? Ou será que eles enxergam um arremedo? Eu tenho um desafio, e eu me desafio sempre a não ser simplesmente alguém que frequenta um prédio. E agora, muito mais do que isso, com essas limitações, com esse terror que a gente tem, ou muitos têm, não é, a respeito dessa enfermidade tão terrível e tão devastadora, nós temos tido a oportunidade, inclusive, de perceber que a igreja não é só a reunião no templo e que, efetivamente, a igreja também não é muito menos simplesmente uma reunião de amigos, mas a igreja é, de fato, a reunião de pessoas que, juntos ou não, manifestam a glória de Deus em todos os momentos. Em todos os momentos. Somos igreja, precisamos caminhar juntos, somos uma comunidade local, mas além disso, nós somos uma comunidade que se espalha por todo canto que há. O desafio para mim, o desafio para você é acreditar nisso e viver isso. E o desafio você é fazer como eu, a tentar entender a cada dia o impacto que a sua vida faz ou pode fazer na vida de outras pessoas. Eu deixo você, vamos encerrar daqui a pouco,
Mas eu deixo você mais uma vez com o tema da nossa mensagem: somos mais fortes. Somos mais fortes porque temos Cristo. Somos mais fortes porque o Espírito Santo nos une a todos. Somos mais fortes porque temos um objetivo e um foco. E é nesse objetivo e nesse foco que precisamos nos concentrar. E agora eu deixo com você essa bênção maravilhosa, mas antes, a bênção apostólica, mas antes eu quero pedir a você que encerre esse culto orando junto com os seus amados. Lembrando que na semana que vem, na próxima semana, no dia 4 de julho, é o primeiro domingo, então se você quiser preparar a ceia aí na sua casa, prepare e sirva a ceia junto aí dos seus queridos, dos seus parentes, dos seus filhos, esposa, né, as pessoas que estão próximas, e celebre essa união que a igreja tem, e manifeste espiritualmente isso em sua família, tá? Então traga ali, prepare pão, prepare o suco de vinho, suco de uva, né, o cálice do suco de uva, prepare tudo isso e participe dessa celebração que é a ceia do Senhor, tá certo? E agora eu deixo você com a bênção apostólica, que o amor do Pai, a presença do Filho, o amor do Pai, a presença do Filho, a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja comigo, com você, conosco, que somos a Igreja do Senhor, que se chama por esperança. E também sobre toda a Igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te dê uma semana cheia da sua presença e que você seja realmente vitorioso. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim.